Fala, impressionadores, tudo bem? Hoje a gente vai dar mais um passo na nossa carreira de cientista de dados e hoje a gente vai falar realmente como avaliar um modelo de machine learning. Já ensinei como fazer, como vocês pegarem do scikit-learning e escolher ali o modelo que vocês querem usar, mas como escolher o melhor modelo? Vamos supor que você pegou lá um modelo, você fez um super tratamento de dados, no outro modelo você usou árvore de decisão, outro modelo você usou rede neural, mas qual o melhor modelo? Será que é porque o modelo é mais complexo que ele é melhor para a gente? Não necessariamente. E a gente precisa conseguir avaliar o erro em cada um dos nossos modelos. E é isso que a gente vai começar a ver hoje. A gente não vai realmente ir tão a fundo, a gente vai ver muito mais a parte teórica, mas se vocês quiserem, comenta bastante aqui embaixo que eu trago uma parte mais prática realmente aplicando esses modelos em Python. Só que antes da gente ir para o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, seguir a gente aqui e também nas outras redes sociais e baixar esse material que está disponível aqui nos comentários, porque isso ajuda muito a gente saber que vocês estão gostando e trazendo mais conteúdos desse tipo. Então, beleza? Bora lá e vamos falar de erros nos nossos processos de machine learning. E aí, quando eu falo de qual o melhor modelo de machine learning, eu estou falando sim do algoritmo, mas eu também estou falando de todas as outras propriedades, como por exemplo, quais colunas a gente vai usar, se a gente vai fazer alguma questão de feature ali dentro do nosso modelo, quais os parâmetros, qual o tratamento de dados que a gente fez, tudo isso a gente está englobando, porque tudo isso deve ser avaliado no final. E aí, sempre que a gente tem essa questão de, o meu modelo, eu quero que ele seja muito preciso, eu quero que o meu modelo seja ali com uma acurácia muito grande, a gente sempre tem que avaliar o tempo que a gente tem para fazer com a precisão que a gente quer no nosso modelo. Porque, claro, dá para fazer modelos cada vez mais complexos, modelos que vão trazer erros cada vez menores, porque a gente pode procurar vários modelos, pode procurar várias features, só que isso demanda muito tempo. E aí sempre a gente tem que estar alinhado com o nosso cliente, esse trade-off, essa relação entre o tempo que a gente vai ter para poder buscar um modelo um pouco melhor e qual a diferença no erro que aquilo vai trazer. Por exemplo, se eu tenho uma diferença no erro de 20 pontos percentuais, o erro era 50%, agora o erro é 30%, tá, 1 hora, isso vale a pena? Pode valer. Se o seu projeto for muito urgente, você precisa disso em 10 minutos, talvez não vai valer. Então vai depender do projeto e vai depender dos alinhamentos que vocês estão fazendo com o cliente. E por isso já começa a ser uma parte que vai muito com o negócio, porque o erro não é definido por você. O erro muitas vezes vai ser definido por quem está comprando, por quem está patrocinando esse projeto. E aí, por exemplo, se a gente tem um tempo ali baixo e tem um erro muito alto, muito provavelmente a gente vai buscar mais coisas que podem reduzir esse erro. E aí vamos supor, eu busquei ali agora um tratamento de dados. Eu aumentei o tempo, porque, claro, tratar os dados não é rápido, mas, em compensação, eu consegui diminuir significativamente o erro. Isso é muito bom, e isso, provavelmente, o alinhamento com o negócio vai permitir que a gente faça. Agora, vamos supor que a gente vai fazer mais um tratamento ali na seleção de variáveis. A gente aumenta o tempo e olha como a gente está reduzindo significativamente o erro. Então isso é ótimo e isso muito provavelmente vai estar acordado com o negócio, que a gente vai fazer esses tratamentos iniciais para poder reduzir o erro. Agora, num outro caso, que a gente vai fazer ajuste de parâmetros e aí vai aumentar o algoritmo, vai chegar um momento, por exemplo, se a gente for traçar uma reta, que a gente vai começar a aumentar muito o tempo, mas o resultado em questão de erro vai começar a ser praticamente imperceptível. Então, eu tinha um erro de 2%, agora meu erro é 1,9%, agora meu erro é 1,8%. Então, vai ser uma redução de erro muito pequena por um tempo muito grande que a gente vai gastar. E aí, nessa região aqui que a gente mostrou, vai ser uma região que a gente vai acabar tendo muito esforço para um retorno muito pequeno e talvez não seja tão interessante a gente trabalhar exatamente nessa região. Mas vamos supor que o combinado com o seu cliente, com a pessoa que contratou o projeto, é que você queira que o erro esteja exatamente aqui, nessa região. E aí, nesse caso, como foi combinado, você deve combinar também que isso vai demandar um tempo maior. Então, beleza, a gente consegue chegar nesse erro ali, por exemplo, usando 5 modelos, só que para isso vai ter um gasto de tempo que vai ser maior. E assim, gente, deixando claro que essa imagem é meramente ilustrativa. Não estou falando que vai ser essa proporção, não estou falando que vai ser dessa forma que você vai fazer. É só uma coisa para poder ficar um pouco mais didático na hora de mostrar a comparação entre a quantidade de modelos que a gente acaba criando, a quantidade de algoritmos que a gente usa e o tempo que a gente gasta em relação
ao resultado que a gente tem na queda do erro. Beleza, pessoal? Então, apenas de forma teórica. Mas vamos supor, eu quero trabalhar nessa região de muito esforço para pouco retorno. Beleza, nada impede você de trabalhar. O que precisa estar alinhado é com o seu cliente, que muito provavelmente o tempo desse projeto vai ser muito maior. Agora vamos supor que outro projeto, o seu erro está ok ser esse erro aqui, esse erro target que a gente está mostrando aqui na tela. Mas olha quanto tempo que você gasta para ter uma melhora ainda maior no erro. É um tempo muito pequeno para uma melhora significativa na acurácia do seu projeto. E aí, claro, você pode analisar em conjunto com o seu cliente, ou você mesmo pode sugerir de falar, olha, se eu gastar mais 2 horas nesse projeto, a gente vai ter um erro muito menor, a gente vai ser muito mais preciso. E aí, provavelmente, o cliente vai aceitar, e se ele não aceitar, ele vai pelo menos estar ciente que existe essa possibilidade. Então, toda essa questão do erro é uma questão muito conversada, porque assim, o erro vai ser demandado pelo cliente. E muitas vezes o cliente vai chegar e vai falar, eu quero, assim, 0% de erro. E aí você já vai ter que chegar e falar, não é possível 0% de erro, porque é um erro muito baixo, a gente nunca vai conseguir chegar nisso, mas eu consigo ali um erro de 5%, um erro de 3%, e aí vai depender também com o tempo que você vai ter para fazer. Eu consigo um erro de 5% num projeto de 3 meses, de 4% num projeto de 6 meses, de 3% num projeto de 1 ano. E aí você realmente tem que avaliar e tem que ser muito sincero com o seu cliente em relação a isso. E aí, beleza, mas como eu vou avaliar meu erro? Por exemplo, eu tenho 2 retas aqui e eu consigo saber quais dessas 2 retas são melhores para o meu modelo? A reta da esquerda ou a reta da direita? Vendo, claro que vocês vão falar, a reta da esquerda, ela se aproxima mais dos meus pontos. Mas observa aqui que a gente só tem 5 pontos. E, em geral, a gente trabalha com muitos dados. E a gente vai ser impossível, visivelmente, analisar qual vai ser essa reta. Por mais que ali, às vezes, os pontos estão muito juntos, a gente vê, tem uma reta passando aqui. Mas, por exemplo, eu tenho essa reta e essa reta, 2 retas muito próximas. Como eu avaliaria isso? Então, é muito difícil a gente ter essa noção tão clara na nossa cabeça somente pelo visual. E assim, eu diria praticamente impossível, porque eu posso arredar a reta um pouquinho e ela muda, arredar mais um pouquinho e ela muda. Arredar que eu falo é deslocar a reta, né? E aí, para poder avaliar, a gente precisa ter alguma métrica de avaliação. Porque, aqui visivelmente eu falo, beleza, essa aqui é melhor. Mas como eu metrifico isso? Como eu torno essa informação uma coisa quantitativa? Exatamente usando as medidas de erro, e elas são específicas para cada situação. Então, eu tenho medida de erro para regressão, tenho medida de erro de classificação, tenho medida de erro para qualquer projeto de machine learning que a gente for fazer. A gente pode trazer isso mais a fundo, mas o nosso foco aqui é realmente olhar os processos de aprendizado supervisionado e trazer um pouco uma ideia de como a gente trataria o erro exatamente neles. E aí, por exemplo, nessa reta aqui que a gente traçou, o primeiro e o quinto ponto estão certinhos. Beleza, eu cheguei na reta, claro, eu comecei uma reta passando por eles, então obviamente eles vão estar corretos, mas tenho 3 pontos que eles não estão sobre essa reta. E eu preciso avaliar quão errado ele está. E aí, quando eu falo quão errado ele está, tudo vai ter erro. Então não é um problema ter o erro. Parem de ver o erro como, eu não posso errar. Não. Trabalhem com o erro, aceitem o erro, entendam como o erro pode te ajudar nos seus projetos de machine learning. E aí, quando eu falo isso, a gente pode ter várias formas. Eu posso olhar aqui, por exemplo, e trazer, essa distância até a reta, essa distância até a reta. Existem várias formas de vocês avaliarem o erro. Só que, muito provavelmente, a forma mais fácil é se vocês usarem exatamente esses pontos. Porque esses pontos vocês conseguem achar de forma muito rápida. Porque é basicamente substituir os valores de x para cada um dos pontos que a gente tem, agora na reta. Se a gente tem a função da reta, automaticamente a gente tem um ponto y, 2, y3 e y4', são esses pontos em vermelho. E aí agora que a gente já tem esses pontos, a gente consegue de forma muito fácil comparar essas distâncias. Então, por exemplo, se a gente tem essa reta que passa aqui e a distância de y2 a y2', y3 a y3', y4 a y4', é uma distância que eu consigo medir, então a gente consegue metrificar o erro. E aí, para qualquer outra reta, a gente pode calcular essa mesma distância, e se a gente quer que a reta passe mais próxima dos pontos, a gente escolhe aquela reta que tem a soma desses valores menor.
E aí, com isso, a gente vai ter uma boa estimativa do quanto a gente errou. E exatamente, usando a média dessas distâncias, a gente vai calcular quanto a gente errou. A gente vai quantificar o quanto a gente errou. Mas vamos supor, só existe essa medida de erro? Não. Da mesma forma que a gente pode calcular a média dessas distâncias, a gente pode calcular a média entre o quadrado dessas distâncias. Que aí, por exemplo, quando a gente fala da média dessas distâncias em absoluto, isso é muito importante deixar claro, a gente está falando do erro médio absoluto, que é muito conhecido e que vocês também podem ver no Scikit-Learn, a gente vai trazer mais para o finalzinho dessa aula. Quando a gente faz o quadrado da distância, a média do quadrado da distância, a gente está falando do erro médio quadrático. Então, todas essas formas de calcular aqui, que eu estou trazendo como se fosse um passo a passo, são medidas de erro que já existem inclusive no próprio Scikit-Learn e que a gente pode usar de forma muito fácil. Agora, vamos supor que eu quero avaliar o erro nesses 6 pontos aqui de regressão. Primeira coisa que a gente começa fazendo é exatamente traçar uma reta que passa por esses pontos, assim como a gente tinha feito ali anteriormente. Depois, a gente vai usar o x que a gente já tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o x1, o x2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5 e x igual a 6. Para esse x igual a 2, eu vou traçar qual vai ser o y dado por essa reta. Então, eu vou trazer aqui o x igual a 2, o y vai ser 2. X igual a 3, y vai ser igual a 3. X igual a 4, y igual a 4. E x igual a 5, y igual a 5. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei uma reta, e aí essa reta vai ser muito próxima ao modelo de Machine Learning que a gente vai criar. Claro, vai ser um modelo muito mais complexo, mas é como se eu tivesse pegado ali qualquer algoritmo e falado, gera para mim um resultado que se aproxima desses pontos, mas passando pelo primeiro e pelo último ponto. Beleza, foi isso que o algoritmo gerou para a gente. E aí agora o que eu vou fazer é usar esse algoritmo para gerar todos os pontos de x que a gente tem. Então, a gente já explicou como funciona isso na regressão. Se não ficou muito claro, eu vou deixar o link aqui embaixo, como a gente fala na regressão. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é usar os valores de x que a gente já tem para aplicar o y segundo o modelo. Então, a partir do momento que a gente aplicou o y segundo o nosso modelo, que é essa reta aqui, a gente pode calcular essas distâncias. E aí, por exemplo, qual é essa distância aqui? Cada distância é 1. Por que é 1? Porque a gente usou uma reta que é x igual a y. Então, aqui, se eu tenho x igual a 2, e aqui eu tenho o y igual a 2, e aqui o y igual a 3, essa distância é 1. Aqui eu tinha, né, o x igual a 3, então, y igual a 3, até o y igual a 2. Essa distância é 1. Então, cada um desses pontos vai ter a distância 1. E aí, nesse caso, quando eu faço essa média, eu vejo que o erro médio absoluto vai ser 0,6666, que é uma dízima. E aí, claro, isso eu não preciso ficar fazendo na mão. Esse cálculo, ele já tem pronto exatamente no Scikit-Learn, que eu posso fazer exatamente do Scikit-Learn, importar a biblioteca, o módulo métricas, e usar o min absolute error, que vai me dar exatamente esse mesmo resultado que eu calculei aqui. E aí, pessoal, toda essa questão de, vou usar o x, eu vou usar o y do modelo, o y real, comparação do y do modelo com o y real, já tem um vídeo aqui no canal, mas caso não esteja muito claro na cabeça de vocês, eu posso fazer um vídeo só falando disso. A intenção de hoje é falar sobre erros, e aí, o que a gente faz quando a gente tem um modelo? Basicamente, o que a gente cria no modelo de Machine Learning? A gente tem um valor de x e a gente vai tentar prever o y. Com esse mesmo valor de x, o y que a gente preveu, a gente vai comparar com o y real, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. O y real são esses pontos em azul aqui. E o y que a gente preveu segundo o modelo, que a gente usou o modelo para prever, são esses pontos em verde. E aí o que a gente está comparando com essas medidas de erro é exatamente a diferença, aqui a diferença em absoluto, entre o y real e o y previsto pelo modelo. E aí, caso isso não esteja muito claro, comenta aqui embaixo. Posso trazer um vídeo só sobre isso, mas eu não vou me alongar, porque isso é um tema relativamente complexo e eu não quero que essa aula fique tão grande assim, até para vocês conseguirem absorver melhor esse conhecimento. Então, beleza, a gente fez aqui o erro, calculou esse erro fazendo o erro médio absoluto, e é isso.
1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 dividido por 6, 0,66666. E aí, outra coisa que a gente poderia fazer é, em vez de fazer somente o valor absoluto, a gente poderia elevar isso ao quadrado. E aí, quando eu elevo isso ao quadrado, a gente tem o erro médio quadrático. E aí, existem diferenças, não vou entrar aqui nesse mérito, não vou ficar explicando a diferença de erro. Se quiser, comenta aqui embaixo que eu trago um outro vídeo sobre isso. Então, como a gente está aprendendo coisas, a gente está fazendo ciência, muita coisa a gente vai precisar de referência de outras coisas. Então, tudo que vocês acharem que seria legal trazer um vídeo com isso, pode comentar aqui embaixo. E eu sempre vou também fazer esses gatilhos para caso vocês percebam que é algo que vocês querem aprender, para comentar aqui que a gente pode trazer também. Mas aí, quando eu falo do erro absoluto, eu estou falando ali da distância. Quando eu falo do erro médio quadrático, eu estou falando da distância ao quadrado. Então, quando eu tenho, por exemplo, outliers ou pontos muito distantes, o erro médio quadrático ele fica maior. Então, caso você não queira que ele se afaste tanto assim da reta, que não tem outliers, é melhor você comparar pelo erro médio quadrático. Caso você não tenha essa questão, talvez o erro médio absoluto funcione, mas geralmente eu também acabo usando 2, 3 tipos de erro, até para entender um pouquinho ali, porque cada erro acaba mostrando uma certa particularidade ali dos modelos que a gente está gerando. Mas fiquem à vontade também para usar o que vocês acharem melhor. E da mesma forma que o erro médio absoluto, aqui a gente também pode fazer pelo scikit-learn, apenas importar o mean square de erro e aplicar ele. Observa que aqui os valores são iguais, porque 1 ao quadrado é exatamente igual a 1. Mas vamos supor que a gente tem ali um ponto muito distante. Então, esse ponto aqui do x igual a 2, que antes o y inicial era 3, agora virou 6. Então, o que era 1 ao quadrado acabou virando 4 ao quadrado. E olha como isso já faz diferença. O que antes era igualzinho, agora um está 1,16, o outro está 3,16. Está bem maior. Então, o erro médio quadrático cresceu muito mais, e realmente era a intenção, com um ponto que acabou sendo um outlier ali dessa reta que a gente acabou de gerar. E aí, da mesma forma, a gente pode aplicar isso usando o scikit-learn, como mostrado aqui. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue aplicar e consegue entender o erro da regressão. Agora, uma outra coisa que a gente também precisa entender é como funciona o erro na classificação. E assim, gente, de novo, não estou falando, esse aqui é a melhor forma de calcular o erro na regressão. Não. Basicamente, o que eu estou tentando explicar nessa aula é, o erro da regressão, a gente vai basicamente usar a diferença dos pontos entre o real, que é, por exemplo, o y que a gente tinha em azul, e o que a gente acabou de prever, que é esse y que a gente tem aqui em verde. Então, essa distância vai ser ali o que a gente classificou, o quanto a gente errou em relação ao modelo. Só que quando a gente fala de classificação, a gente não tem uma reta, a gente não tem esse mesmo padrão que a gente fala de valores numéricos. A gente ou acerta ou a gente erra. Se a gente quer classificar, por exemplo, uma coisa em A ou B, 1 ou 2, ou a gente acertou ou a gente errou. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente avalia os modelos de classificação? É exatamente esse finalzinho que a gente vai dar para essa aula de agora. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista de transações, algumas transações foram aprovadas, outras transações foram negadas, e esse aqui é uma análise ali de alguns comportamentos da transação. E como que eu poderia avaliar esse modelo? Primeiro, como eu poderia separar esses pontos, criar um modelo que conseguiria me dizer, isso aqui é a transação aprovada, isso aqui é a transação negada, e depois como eu avaliaria esse modelo. E aí lembra que a gente falou ali de que a gente pode usar regressão, a gente pode fazer uma reta, existe o algoritmo do Perceptron que dá para fazer isso aqui também, não vou entrar nesse mérito, apenas dizer que basicamente com essa reta aqui, essa reta que a gente está mostrando, a gente consegue, nessa região em vermelho, é todo mundo que a transação deveria ser negada, e nessa região em roxo, é todo mundo que a transação deveria ser aprovada. E, gente, todo modelo vai errar. Do mesmo jeito que a regressão errou, classificação a gente também tem uma chance muito grande de errar. E aí, como que a gente conseguiria avaliar o erro que a gente teve nesses dois pontos aqui? A gente pode usar exatamente a matriz de confusão. A matriz de confusão é a tradução meio literal, né, do Confusion Matrix, mas ela basicamente vai dizer o quanto a gente errou e o que a gente errou, o que é muito importante. E eu vou falar por quê. Porque, por exemplo, quando eu falo ali que o valor real é aprovar uma transação e eu realmente aprovo,
Beleza, era exatamente o que eu deveria fazer. Da mesma forma, se eu falei, o valor real é nega e você deve negar essa transação. Perfeito, aqui eu não errei nada. Aqui eu acertei a classificação e eu fiz a transação da forma correta. Então, por exemplo, era uma transação que era fraude, eu neguei e era exatamente isso que eu deveria ter feito. Agora vamos supor que eu quero considerar esse ponto aqui. Era uma transação que eu deveria ter aprovado, mas eu acabei negando. Então, isso é o que está aqui, que o valor real era negativo e eu acabei colocando ela como uma transação que eu aprovei. Desculpa, acho que eu falei o contrário. Mas, ela está na região de transação aprovada e ela é uma transação negada. Então, é uma classificação que o meu modelo acabou fazendo errado. Então, basicamente, o correto dela seria ser negado e o meu modelo aprovou. Então, eu tenho esse número aqui, 1. Agora, esse outro ponto era uma transação que eu deveria ter aprovado e o meu modelo falou, não, nega essa transação. E aí, o que seria isso? O que resultaria nisso? Quando eu falo que a transação deveria ser negada e o meu modelo aprovou, se é uma transação fraudulenta, o meu modelo poderia ter falado, não é fraude, e a pessoa conseguiu fraudar a minha empresa. Então, olha o risco quando eu acabo classificando errado. Já na segunda, nessa aqui que a gente está mostrando, era uma transação que não era fraude, mas o meu modelo falou, calma, isso aqui está parecendo fraude. E aí o que eu fiz? Eu falei, não aprova, porque isso aqui é fraude. E aí o meu modelo acabou negando a transação, só que na verdade não foi um grande problema, porque pode ter gerado um estresse com o cliente, uma ligação ali, mas o cliente passa o cartão de novo ou refaz a transação e tudo isso é resolvido e não é tão grave, por exemplo, quando a gente permite que o nosso sistema seja fraudado. E com esses dois pontos, a gente tem realmente essa matriz aqui, que é o que a gente chama de matriz de confusão. E aí, nessa matriz, que a gente pode gerar também no Scikit-Learn, usando a Confusion Matrix, e é exatamente isso que a gente gerou aqui, a gente vai ter, por exemplo, algumas métricas que a gente pode tirar. O que seria a acurácia? A acurácia seria esses valores em verde em relação ao total. Só que é muito importante que, por exemplo, quando a gente usa regressão, a gente pode falar lá simplesmente, não, é isso aqui, esse resultado foi gerado e é esse número e pronto. Quando a gente usa acurácia, a gente não pode usar o número sozinho. E a gente precisa realmente usar a matriz de confusão, porque a acurácia fala, eu acertei em 80% dos casos. Isso é bom ou ruim? Não sei, porque se eu acertar em 99% dos casos, mas eu errar uma fraude milionária, isso é péssimo. Eu não deveria aceitar fraude nenhuma. Mas, por exemplo, eu acertei só em 90%, eu não fui bem em 99% dos casos. Eu acertei em 90%, mas os 10% que eu errei são só transações que eu falei que eram fraudes e, na verdade, não eram. Deu um estresse ali com o cliente, mas tudo bem, porque eu não perdi muito dinheiro. E assim, gente, por mais que a empresa ame o cliente, ela vai preferir muito mais não receber uma fraude, porque essa fraude é muito prejudicial para o bolso dela e realmente as empresas acabam ali focando muito assim, cara, não posso ter fraude, não desejo realmente ali ter um atrito com o meu cliente, mas fraude é inadmissível porque eu não posso perder todo esse dinheiro, até porque esse dinheiro depois volta em investimento para melhorar o relacionamento com o cliente, tudo isso. Então, a gente precisa também entender o que cada uma dessas questões significa. E é exatamente isso que a gente vai considerar agora. Sendo essa matriz de confusão que a gente tem aqui, nesses dois campos, a gente tem a previsão correta. Ou seja, beleza, tá certo, não tem problema nenhum. Já se o valor real é positivo e eu previ que ele é negativo, eu tenho um falso negativo. Então, eu falei que é negativo, mas isso não é verdade. E o contrário se o valor real é negativo e eu falei que ele é positivo, eu tenho um falso positivo. E aí, realmente, como funciona isso? O que é a importância de falso positivo e de falso negativo? E eu vou dar um exemplo, porque assim, eu poderia ficar aqui falando várias horas, falso positivo, falso negativo. Muito melhor a gente dar um exemplo e entender isso na prática. Mas o que eu queria o que eu queria deixar claro considerando esse gráfico aqui, tudo que eu coloquei aqui em roxo e que realmente deveria ser roxo, é certinho, é esse valor 4 aqui. Tudo que eu coloquei aqui em vermelho e realmente deveria ser vermelho, também está correto. Esse outro valor 4 aqui.
O que o meu valor real é vermelho, ou seja, é uma transação que eu deveria negar, e eu coloquei como roxo, é esse 1 aqui, ó. Então, ou seja, tá errado. Eu falei que era uma transação que eu deveria aprovar pelo meu modelo, só que, na verdade, eu deveria negar essa transação. Já aqui, esse roxo aqui, que é uma transação que eu deveria aprovar e o meu modelo falou que deveria negar, é esse outro 1 aqui. Beleza, pessoal? Tá claro como funciona a nossa matriz de confusão? Porque é exatamente agora que a gente vai usar ela. Aqui, em alguns exemplos. Então, vamos supor, eu tenho ali uma empresa e eu quero entender se uma transação é fraude. E aí, vamos supor que menos 1 eu falo que não é fraude e mais 1 é fraude. Qual que é o problema do falso positivo? O que é o falso positivo? Eu coloquei que é fraude, mas essa transação não é fraude. Por quê? Eu dei um falso positivo. Então, eu coloquei positivo numa coisa que deveria ser negativa. Então, eu basicamente identifiquei como fraude uma transação que não é fraude. E aí, com isso, eu tenho um custo para a experiência do cliente, também tenho um custo... vou ligar para o cliente para ver se é fraude, talvez o cliente desista daquela transação, então eu não vou ter aquele lucro na taxa, mas não é nada muito gritante. Já se eu tenho um falso negativo, então eu falo que é negativo, quando na verdade deveria ser positivo, eu tenho uma fraude que eu não consegui identificar. E aí sim a gente vai ter um custo financeiro, o que é muito grave. Então, basicamente, a gente vai querer minimizar esse erro. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso minimizar esse erro? Eu posso, basicamente, dar um peso. Então, eu tenho um peso ali para o meu falso positivo e o meu peso para o meu falso negativo. Então, aqui, por exemplo, o meu falso negativo, que é o que eu não quero ter, ou seja, o valor real é positivo e eu falei que ele é negativo. Então, é uma fraude, eu falei que ele não é uma fraude. Vai ter peso 100, por exemplo, que isso pode realmente mexer na minha receita. Já o falso positivo tem peso 10, porque é importante para a empresa, só que não é tão importante, por exemplo, como a situação de fraude que eu não consigo enxergar. E aí, só para a gente finalizar toda essa parte, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, além dessa questão de fraude, vamos supor que a gente tem um cliente elegível a um desconto. O menos 1 eu não dou o desconto para o cliente, e o mais 1 eu vou dar esse desconto para o cliente. Então, se eu... nesse caso aqui, o cliente não é elegível ao desconto e eu dei um desconto, que é esse caso que a gente colocou aqui com o valor... com o valor 1. Nesse caso, não é um problema tão grande, porque se eu já dei o desconto, é porque a loja já está contando com isso e tal, e não seria uma questão tão grande para a loja, é só um desconto a mais. Já se eu falei para o cliente que ele tem um desconto, ele é elegível, mas ele não consegue capturar esse desconto, é uma experiência horrível. E aí pensa que você está fazendo uma campanha, o cliente nem estava pensando na sua loja. Você fez uma campanha e falou que ele tinha desconto. E ele não consegue realmente, eu falo, não dá esse desconto porque eu não consegui validar a identidade dele, vai ter uma experiência horrível. E aí, nesse caso, a experiência do cliente pesa muito mais, por exemplo, do que o desconto ali que eu acabei dando errado. E aí, também, a gente pode aplicar isso, por exemplo, em doença. Vamos supor que o cliente não tenha doença e eu falo que ele tem. Ok, pode acontecer. E aí, sempre que a gente faz isso, o cliente vai ser submetido a novos exames, a gente vai sugerir no modelo, faz pelo menos mais um exame de imagem, procura um médico, alguma coisa assim. Mas se o cliente tem a doença e eu falo que ele não tem, vamos supor, eu tenho 100 mil pessoas para tratar. Todo mundo que eu falo que tem a doença vai passar por um médico, e beleza. E se não tiver, ok, é um erro aceitável. Mas se eu tenho 100 mil pessoas para tratar e eu não consigo tratar todas as 100 mil, e eu só vou tratar quem o meu modelo falar que é para tratar, e aí, por exemplo, a pessoa tem a doença e eu falo que ela não tem, eu deixei de tratar alguém. Eu estou falando de um risco de vida para a pessoa. Então, é muito mais sério. E aí, em vez do peso 10, por exemplo, a gente pode dar o peso 500. E aí, gente, esses pesos que eu estou mostrando aqui são extremamente ilustrativos. Tudo isso, claro, vai ser alinhado com o cliente e vocês precisam discutir isso, precisam entender qual é a importância ali de cada um, o quanto o falso positivo pesa, o quanto o falso negativo pesa, para junto com o cliente vocês definirem esses pesos, porque assim, vocês não podem sozinhos definirem isso. Precisa ser uma coisa conversada, uma coisa alinhada, até porque isso sim vai ajudar muito e vai definir o sucesso ou o insucesso do seu projeto de ciência de dados. Então, pessoal, basicamente com isso, eu queria mostrar para vocês que a gente tem formas
quantitativas ali de metrificar o nosso erro, seja, por exemplo, um erro de regressão, onde a gente vai ver a distância do ponto real ali com o ponto que o nosso modelo gerou, seja num processo de classificação, onde a gente consegue, com a matriz de confusão, ver o quanto a gente está errando, ver quantos são falsos positivos, quantos são falsos negativos, mas deixando muito claro, pessoal, que o processo de entendimento do erro é um processo de ciência. É um processo que vocês têm que ver o número, têm que interpretar o número e têm que usar esse número da melhor forma possível, porque senão o número sozinho não te ajuda em nada. Como, por exemplo, esses 3 casos que eu mostrei aqui. Espero muito que essa aula ajude vocês nos próximos projetos e a escolher melhor qual for o algoritmo de Machine Learning que vocês vão usar. Vou deixar aqui também no card algumas sugestões de vídeos para poder complementar esse conhecimento e também o mini curso de análise de dados em Python. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero muito que essa aula ajude vocês nessa carreira de ciência de dados e muito obrigado. Até a próxima e valeu!